Na construção narrativa em livros, eu presto muita atenção como os ilustradores, bons ilustradores, desenvolvem o seu pensamento narrativo, como é que eles dialogam a sua imagem dentro de uma construção de uma história, onde ela se ligue de uma forma contínua dentro do livro, que é algo que eu quero aprender a construir cada vez mais e melhor. E as referências visuais mesmo vêm da arte. A arte me transforma muito. A arte visual me transforma muito. E eu tenho uma consciência cada vez maior que a minha construção visual, a minha construção, a minha percepção visual, a minha estética de desenho está muito ligada à cultura do Nordeste através dos bonecos. Eu acho que se eu não fosse ilustrador, talvez eu fosse um bonequeiro. Eu consigo ver essas referências quando eu enxergo os mamulengos, quando eu enxergo personagens, quando eu vejo bonecos, quando eu vejo grupos teatrais, quando eu procuro essas referências em fotografias, quando eu vejo o Álvaro Apocalipse, assim, eu olho os desenhos dele e vejo o reflexo dos meus desenhos. Artistas do Nordeste como o próprio Francisco Brenan, o Reinaldo Fonseca, Abelardo da Hora. Eu cresci vendo esses artistas brasileiros se manifestarem na cidade. Eu cresci apreciando essa arte, mas eu tenho uma consciência muito grande hoje com essa relação dos meus personagens com o boneco brasileiro, com o fantoche brasileiro. Eu tenho uma consciência muito grande que eu aprendi a fazer livros com os ilustradores brasileiros. Eu tenho 20 anos de história em um país onde nós não temos estudo para a formação de ilustradores. Então eu aprendi a fazer livros fazendo. Eu aprendi a fazer livros olhando. Eu aprendi a fazer livros percebendo como esses ilustradores se expressavam para narrar suas histórias. E esses ilustradores são basicamente todos que me antecedem. Ângela Lago, Ziraldo, Roger Mello, Graça Lima, Mariana Massarani, Ivan Zig, Nelson Cruz, Odilon Moraes, uma série de ilustradores que são hoje meus contemporâneos. Hoje eu os tenho como colegas profissionais, como amigos profissionais, mas que foram esses ilustradores que me deram uma base de estudo, porque eram os meus professores. Eu aprendi a fazer livros com eles, a comprar livros desses ilustradores, a perceber como eles se expressavam visualmente, como eles se expressavam ao narrar suas histórias e construir a minha percepção junto desses livros brasileiros. De algum tempo para cá, eu comecei a fazer uma trajetória internacional. Comecei a ilustrar livros para o exterior e algumas obras minhas foram traduzidas para outros países. Isso me deu a oportunidade também de perceber a ilustração internacional e ter certeza cada vez mais que nós somos excelentes criadores, nós somos grandes ilustradores. Nós temos no Brasil um time muito bom de ilustradores. Mas a construção gráfica do livro internacional me traz referências do quanto a parte gráfica é importante para o livro. Eu acho que essa é a coisa principal. Porque existem ilustradores, existem técnicas e existem relações culturais que eu percebo na ilustração internacional. Se você me perguntar se o designer gráfico e o ilustrador, eles são autores, isso depende. Se o ilustrador vai ser o próprio designer, sim, ele vai pensar no livro. Agora, o designer ele só vai ser autor do livro se ele tiver dentro do livro alguma relação ao seu trabalho que seja de total influência à narração da história. Se um ilustrador usar dentro do livro apenas o passar de páginas,
com alteração de cores, e isso seja uma construção narrativa, sim, ele vai ser um autor do livro. Eu vou tentar dar um exemplo. Todas as pessoas conhecem a forma expressiva do Ziraldo. O Ziraldo é um ilustrador que a gente, de nome, faz referência visual na memória de quem ele se dá, a forma que ele se expressa. No caso do livro Flits, o Ziraldo não usou seu traço e usou formas gráficas. O Ziraldo, ele tem identidade como plástica, de desenho, mas no livro Flits, ele usou formas gráficas. Aquelas formas gráficas, elas poderiam ter sido feitas por um designer, por um gráfico. Se tivesse sido feito por um designer, esse designer seria autor, porque ele construiu graficamente o processo narrativo para contar aquela história. Então, nesse caso, sim. Se o artista gráfico ele só está dentro de um processo criativo de um livro para dar, através das partes gráficas do livro, algo melhor para o leitor, ele não é autor do livro. Ele só está ajudando a graficamente dar soluções melhores de composição para fazer um bom livro gráfico. Dentro da minha construção plástica, algo que talvez me diferencie dos outros artistas, ou aquilo que eu escuto que as pessoas falam, é a identidade do meu desenho, que as pessoas percebem dentro do meu trabalho muita identidade, na forma que eu me expresso, na forma que eu faço as minhas escolhas visuais, e tecnicamente, como eu desenvolvo, eu acredito que existe algo dentro de mim que é manter essas características, tentando me renovar. A cada livro que eu faço, eu procuro, dentro daquela criação, desafiar coisas que eu ainda não criei. Por exemplo, já teve momentos na minha vida onde eu usei muita cor. Já teve outros momentos onde eu busquei construções mais animadas. Já teve outras fases onde eu escureci demais esse desenho. Já teve momentos onde eu quis fazer histórias onde eu pudesse, dentro do ambiente, fazer algo mais urbano, porque eu nunca tinha desenhado algo mais urbano. Agora eu estou numa fase onde eu quero criar histórias que contenham muitos personagens. Mesmo que a história não tenha, eu crio esses personagens. Então, talvez essas mudanças, mantendo as minhas características visuais, seja algo que possa fazer alguma diferença para os leitores. É me ver diferente a cada livro, mantendo as mesmas características. Eu tenho uma insatisfação muito grande com o meu próprio trabalho. Essa insatisfação é algo comum dentro do artista. O artista vive da insatisfação do seu próprio trabalho e essa insatisfação ocasiona transformação. Talvez isso dentro da minha obra seja subversão dentro da minha criação. Eu estou procurando me transformar o tempo todo. Não estou tentando me transformar para que o leitor perceba. Eu estou tentando me transformar para que eu me perceba cada vez mais como artista. Eu não busco dentro da minha própria infância a referência para criar as minhas histórias. Eu sou um artista
E o que eu pego da infância, talvez, seja a ingenuidade que existe no próprio ser criança. Isso traz a minha forma expressiva. É nisso que está a minha forma expressiva. Isso está também na forma expressiva de vários outros artistas. Ou sejam cantores, ou sejam atores, ou sejam escultores, ou sejam pintores. Mesmo que eles façam coisas para adultos, nós enxergamos dentro da sua arte algo que é tão ingênuo quanto a infância. É nisso que eu bebo. As pessoas perguntam para mim: você não vai ser artista plástico? Você não vai escrever para adultos? Eu já faço isso. Eu faço uma obra para a infância de todos os leitores. Para os leitores que são de pouca idade e para os leitores que têm muita idade, mas que todos têm infância. E eu não preciso mudar o que eu faço. A minha essência é essa. A partir do momento que eu comecei a experimentar as mídias como usuário, eu estou aprendendo pouco a pouco o quão é importante eu divulgar aquilo que eu faço. Os processos criativos, os livros que eu criei. Porque eu fazer isso dentro da mídia, dessa mídia hoje que toma conta de toda a sociedade, também é formar leitor. Se eu, de uma certa forma, uso uma mídia ou uso um aplicativo que eu possa me relacionar com várias outras pessoas e que eu mostro um processo criativo, ou que eu mostro um livro, ou que eu mostro uma palavra, ou que eu mostro um poema, mesmo que não seja meu, eu estou fazendo aquilo que eu me propus, que é formar leitores. Eu sou escritor, eu sou ilustrador, mas antes disso eu sou um promotor de leitura. É isso que realmente eu sou. Eu quero que as pessoas leiam. Eu quero que as pessoas se libertem através da leitura. Eu quero que as pessoas pensem. Mas eu promover um processo criativo, hoje, dentro daquilo que eu percebo que é a mídia, é também o fazer com que as pessoas entendam o que é ler. Se as pessoas perceberem, através de um estudo do que será um livro, um pouco do trabalho que eu tenho para chegar ao resultado final, eu vou estar fazendo com que eles respeitem mais o que é literatura. Respeitando mais o que é literatura, eles vão entender que literatura é arte. Se eles entendem que literatura é arte, eu estou formando um leitor sensível. Eu consigo subverter as tendências editoriais porque as tendências editoriais me cansam muito. Eu não consigo criar pensando na campanha da fraternidade do ano que vem. Eu não consigo criar pensando que a gente precisa falar mais sobre gênero. Eu não consigo criar pensando que eu preciso falar mais sobre política. Eu consigo criar porque eu consigo criar. Eu não consigo pensar. Os temas existem dentro dos meus livros, como existe dentro de qualquer livro. Mas esse tema, ele se fortalece dentro de um processo criativo. Eu começo a contar uma história para terminar em outra. Então, os temas que aparecem dentro dos livros, pelo menos na minha criação, eles não aparecem propositalmente. Eles aparecem por conta de um sentido de narrar uma história. Ser artista é muito bom. É muito maravilhoso você trabalhar com a criação. Talvez em relação à vida seja a forma melhor de viver em um universo que não é capitalista. Nós vivemos num mundo capitalista. Criar por si só
já não o é. Porque nós estamos movimentando o pensamento o tempo todo. Do outro e o meu mesmo. Essa roda que gira o capitalismo gira de várias formas. Mas dentro do conceito artístico, ela não cabe, mesmo que nós estejamos dentro disso. Isso me dá um prazer enorme, ser criador. Eu não sei se... Ninguém sabe o que acontece depois da morte. Se a gente vive de novo, se a gente volta, se a gente vai para o céu, para o inferno, seja lá o que for. Mas se realmente, dentro de todas as possibilidades do que é vida e do que é morte, tivermos de renascer, que Deus me permita, ou seja lá quem me permita, voltar todas as vezes artista.